Um ex-jogador de futebol, que já atuou em grandes times do Brasil, é acusado de se beneficiar de uma fraude milionária contra a Previdência Social. Segundo a Polícia Federal, trata-se de um esquema de corrupção com um objetivo definido: conceder auxílio-doença para quem está muito bem de saúde. Em troca de propina, peritos e funcionários do INSS liberavam o benefício. A reportagem especial de hoje é de Walter Nunes e Juliana Girardi. Para a Polícia Federal, estas imagens indicam uma fraude. O jogador Andrei Frascarelli, 40 anos, é um dos destaques. Gol do Palmeiras! É outubro do ano passado e o torneio é o Rio São Paulo de Showball. Andrei para o Palmeiras! Andrei já jogou nos times principais do Palmeiras, Flamengo e Santos. Quando apareceu nas imagens do torneio de Showball, ele recebia um auxílio-doença do INSS. Valor mensal, quase R$3.000. Os motivos? Instabilidade crônica do joelho e condromalácia da rótula, uma doença degenerativa em um dos principais ossos do joelho. Então, como poderia estar assim, tão bem de saúde e ainda jogando bola? Nós começamos bem no começo do jogo, conseguimos até sair na frente. A Polícia Federal acusa 169 pessoas, incluindo Andrei, de se beneficiarem de uma fraude milionária contra a Previdência Social. O rombo até agora é em torno de 2 a 5 milhões. Se houver comprovação de que a pessoa não precisava realmente do benefício, ela vai ter que devolver o dinheiro, Sim, segurado. Perfeitamente. Os próprios golpistas disseram que foi um erro Andrei aparecer jogando bola. Estava assistindo lá, ele jogando, entendeu? É duro, né? Então, mas... Ai. Os caras não sabem as consequências, entendeu? Nesta reportagem, o Fantástico também mostra a dificuldade enfrentada por gente que tenta honestamente conseguir auxílio-doença. A gente se sente humilhada. Há 1 ano e meio atrás, um médico perito mandou eu levantar e andar. Ana Lúcia, de São Paulo, já foi secretária, analista, atendente de telemarketing. Em 2007, a saúde começou a piorar, depois de uma cirurgia de hérnia de disco. Eu sou paraplégica, tenho dificuldade de movimentar os braços. Aos 42 anos, ela depende da filha caçula, de 12. Eu troco ela, eu cuido dela, eu dou comida pra ela. Ana chegou a receber o auxílio-doença por 5 anos, mas o benefício foi suspenso no ano passado, porque ela faltou a uma das avaliações. Depois disso, ela voltou a procurar o INSS. Este ano, esta já é a 4ª vez que a Ana Lúcia vai a uma agência do INSS para passar por uma perícia. Não é fácil sair de casa, ela sempre depende de alguém. Tem direito ao benefício quem contribuiu mais de 1 ano com a Previdência e está impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias. A pessoa passa por um perito. O auxílio é cancelado quando ela se recupera. Mais de 1,5 milhão de pessoas recebem o auxílio-doença no Brasil. Já o número de pedidos negados este ano passa de 1 milhão. Depois de 6 meses tentando retomar o benefício, Ana finalmente conseguiu. Ela será aposentada por invalidez. Vou cuidar da minha saúde e vou dar um respiro para minha filha. Agora, a gente mostra o esquema que dava a falsos doentes o auxílio-doença. Carapicuíba, Grande São Paulo, o ponto de partida das investigações 8 meses atrás. A fraude começava na porta desta agência do INSS. Depois de abordar o segurado, a quadrilha o trazia para este endereço aqui, o escritório do grupo, que agora está fechado. Fica a 500 metros da agência do INSS de Carapicuíba. Aqui era feita a negociação. O local funcionava como um escritório despachante. O passo seguinte, falsificar os exames apresentados na perícia. Aqui funcionava um centro médico que era dos chefes da quadrilha. Deste local saíam alguns dos atestados e laudos falsos que eram entregues aos segurados. O centro médico também está fechado. Depois, segundo a polícia, os donos do escritório passavam uma lista com os nomes desses clientes para um servidor que trabalhava no INSS. Ele tinha a senha dos computadores da instituição. Em Carapicuíba, essa pessoa era Renata Aparecida dos Santos. Ela é acusada de manipular a agenda de perícias e encaminhar os falsos doentes ao médico que liberava o auxílio-doença
de forma irregular. Nós temos provas que ela recebeu grande quantidade de dinheiro e também de materiais de construção para uma reforma na sua casa. Por telefone, Renata fala sobre essa obra com o empresário Marcos Agopian, apontado como um dos chefes da quadrilha. E comendo a minha janela logo que o rapaz já quebrou lá o meu banheiro. Tá bom. A funcionária Renata está presa. A advogada dela não quis falar. O perito de Carapicuíba envolvido na fraude é o médico Adrian Ortega. Ele concedia o auxílio-doença para os clientes do esquema. As conversas entre ele e Marcos Agopian foram gravadas com autorização da Justiça. Nesta, Marcos diz quem o perito deveria atender e em qual horário. Fala, meu sócio. Sérgio, vou te falar muito seu tempo. Hoje é praticamente todo. Só tenho das 13h40 aqui não. O resto tudo é. Nossa. Segundo as investigações, para liberar o auxílio-doença, o perito aceitava todo tipo de propina. Eu dei um cheque lá da mãe. Você tem como cobrir o cheque dela? Tem. Qual o valor? 3 mil. Hoje venci do condomínio do mês passado. Tá, eu já vejo também. Eu fiz um óculos lá, aí eu fiz um carnezinho lá. Aqui carnezinho nada, eu vou lá e pego o óculos. O perito quase foi para Cancún, no México, mas a fraude foi descoberta a tempo, diz o Ministério Público Federal. Com tudo pago pela quadrilha, um pacote de cerca de 30 mil reais, e também recebeu o uso gratuito por parte do Marcos Agopian de um veículo Pajero e uma Land Rover. Os carros valem cerca de 100 mil reais. Em junho, Adrian foi preso e agora responde em liberdade. Procuramos por ele. Esse é o prédio do Adrian Ortega, que é o perito do INSS. Ele mora num bairro nobre de São Paulo. Não tá? Quem nos recebeu depois foi o advogado de Adrian. Não recebeu propina. Todos os laudos que ele emitiu retratavam a opinião médica e técnica dele a respeito daquele paciente. E por que ele recebia todos esses valores? Porque havia relações empresariais e comerciais entre eles que não tinham nada a ver com as funções que ele exercia no INSS. Chegaram a ter um restaurante em sociedade. Quem conseguiu o auxílio-doença tinha que dar o primeiro pagamento à quadrilha ou uma porcentagem do valor recebido durante alguns meses. A quadrilha também se aproveitava do desespero de algumas pessoas que tinham problema de saúde, mas não conseguiam o auxílio-doença. Como Francisco, 35 anos. Ele tem uma doença no sistema nervoso central. Pagou R$ 265 aos golpistas e recebeu o auxílio-doença. E disseram que eles iam fazer o quê para você? Uma capriça. Quando a fraude foi descoberta, uma junta médica constatou os problemas de saúde dele. O benefício de Francisco não foi cancelado e ele não será processado. Quantas pessoas ao todo conseguiram ser beneficiadas por essa quadrilha? Até agora a gente apurou por volta de 149 segurados e mais 12 de familiares adjacentes do grupo criminoso. Parte dos benefícios irregulares também saiu de outra agência da Grande São Paulo. Em Osasco, são acusados de participar do esquema o perito Rubens de Oliveira e o técnico administrativo Leonilson Sanfelice. Foi nesta agência que o ex-jogador Andrei, mostrado no início desta reportagem, conseguiu o auxílio-doença por ter problemas no joelho. Em outubro passado, quando recebia o benefício de quase R$ 3 mil, Andrei apareceu correndo e fazendo gols num torneio transmitido pela TV. Em maio deste ano, antes de passar de novo pela perícia, o servidor do INSS envolvido no esquema, Leonilson Sanfelice, deu um conselho. Era para Andrei falar pouco com o médico Rubens de Oliveira, pois a funcionária da sala ao lado poderia escutar. Você apareceu na televisão lá e tá jogando. Deixa eu falar bem na boa pra você, ó. Entra mudo, sai calado. A menina que tá de parede com ele lá, ela é meio babaca, meio chata, meio cagueta, entendeu? Fica tranquilo. Depois da perícia, Leonilson revela o resultado. É garantido o benefício para você e se não for o cara certo não dá, então tem que ser dessa forma. Entendi. O funcionário do INSS passa o número da conta dele. Banco do Brasil, né? Isso. Tá no teu nome? Tá. Segundo o INSS, Andrei recebe o auxílio-doença há 1 ano e meio. Ele, que já jogou em times da Argentina, Espanha e Alemanha, hoje tem o benefício do INSS como única fonte de renda comprovada, segundo o Ministério Público.
O Fantástico está em Pederneiras, uma cidade pequena e tranquila do interior de São Paulo. O Andrei mora aqui, a mesma cidade dos pais dele. Na casa do ex-jogador, ninguém nos atendeu. Procuramos a advogada dele. Segundo ela, Andrei passou por 2 cirurgias no joelho, faz fisioterapia e tem direito a receber o benefício. Como que a senhora explica essa incapacidade de aparecer jogando bola? Uma pessoa que jogou futebol a vida inteira, fica difícil parar. Foi aí que ele cometeu os equívocos e acabou tendo um novo problema no joelho. Ela diz que não houve pagamento de propina. O funcionário, quando atende bem, pede realmente alguma gorjeta. Em nenhum momento ele pensou que pudesse ser um grupo que estivesse fazendo parte de algum crime, alguma coisa. Acusados de chefiar a quadrilha, os irmãos Marcos e Vanderlei Agopian estão foragidos. O perito de Osasco, Rubens de Oliveira, está na cadeia. Os advogados dos 3 preferiram não se manifestar. O técnico administrativo da Previdência, Leonilson Sanfelice, responde em liberdade e não quis gravar entrevista. Só este ano, as fraudes contra o INSS chegam a 19 milhões de reais. Quem se beneficiou, detectado, apurado e comprovado, vai ter que devolver. Nós vamos em busca dos recursos inicialmente financeiros. Se não tiver de seus bens falecido, os herdeiros serão responsabilizados. Ana Lúcia, que não participou de nenhuma fraude e ficou desde o começo do ano sem receber o auxílio-doença, diz como se sente ao saber desses golpes. Revoltada completamente. Pessoas sadias, que ganham valores altíssimos. E a gente fica brigando por causa de um salário mínimo. É tudo muito vergonhoso.